A paz do Senhor Jesus. Continuando a armadura, nós temos a parte da salvação. Então você tem que ter esse conceito bem firmado e na palavra de Deus, no conceito do homem, porque senão o inimigo vai trabalhar na sua mente aí e vai te derrubar, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Quer dizer, pelas suas obras más. Então agora, né, a Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Então, essas obras más não existem mais, né? Porque você, quando foi reconciliado com Cristo, você mudou de atitude. Se estava no mundo das drogas, deixou, né? Prostituição, deixou. Mentira, deixou. As obras da carne, né, seja ela qual for, feitiçaria e etc., você deixou. Então, você mesmo tem certeza que foi salvo pela mudança da água para o vinho, né, que é o primeiro milagre que Cristo faz, representando até a sua própria salvação, que houve na sua vida. Então você está tranquilo. Colossenses 1, 21 a 23. Agora, o 1 Tessalonicenses 3, 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. O crente, armado da salvação, né, ele procura a santificação. A santificação, nós podemos compará-la simplesmente, é uma aproximação de Deus, é um relacionamento com Deus. Quando você está se relacionando com Deus, você está se santificando, orando, pensando em Deus, nas coisas de Deus, né? Lendo a palavra, tendo entendimento da palavra e esse conhecimento. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Então, uma das coisas que haverá de confirmação da sua salvação é o amor, né? Fraterno. Nós amamos os irmãos. Quando vamos em igrejas ou reuniões, nos sentimos bem ali, né? Esse amor flui da nossa vida. Isso é uma das confirmações da salvação. 1 João 3,14. Revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6,11. Ele vai vir com as ciladas que está no mundo, na mente. Para quê? Para te atrapalhar, né? Te derrubar. E uma das coisas aí é lutar contra a sua salvação. Então você vai estar firme, porque você fez um contrato com Deus de mudar de vida, né? De mudança total, de direção, que esse é o arrependimento, você refletiu a sua vida e mudou totalmente de vida, conversão, contrato. Se você estiver cumprindo o contrato, você está salvo. Se você não tiver, você está enganado, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele está dividindo o reino das trevas aqui em autoridades e poderes, né? Então são contra esses seres aí espirituais que nós estaremos lutando com a arma da oração, né? Não tem a arma
carnal, né? A arma da oração, da meditação na palavra, né? Da revelação que Deus trará na sua consciência. E você estando garantido, né? Você é uma pessoa sincera, você deixou de viver uma vida carnal para viver uma vida espiritual, você fez esse contrato com Jesus e está cumprindo, né? Porque se você fizer um contrato também não cumpre, você mesmo sabe que não está fazendo parte do contrato. Aí o inimigo te vence. Mas se você estiver cumprindo esse contrato, você está tranquilo. Aí o que você vai fazer? Testemunhar aos perdidos. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que é isso? Ouve, de ouvir, de atender, de obedecer, de auscultar. João 5:24. Se você faz isso, é garantir que você tem a vida eterna. Né? Então, tudo você vê que ele passa na questão da consciência aí, no mundo interior seu. O Espírito Santo vai te confirmar se você é salvo ou não. Se não, procure o arrependimento sincero, procure a mudança de vida sincera, que o próprio Cristo, ele, através do Espírito dele que habita em você, vai te confirmar essa salvação. Você vai usar isso de maneira forte, firme, né? Firme na fé, não vai se mover de jeito nenhum e vai testemunhar aos perdidos através dessa firmeza e convicção de caráter seu, de boas obras da sua vida, porque as obras da sua vida mudou, né? E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Você permanecer em Cristo, né? No pensamento de fazer as coisas de Deus, de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai pecar muito pouco, ou talvez nem pecar. E isso aí já é uma confiança, né? Que você estará salvo, tranquilo, você está permanentemente nele. Porque a Bíblia diz assim, onde está o teu tesouro, aí está seu coração. Se você acha que Cristo mesmo é um tesouro para a sua vida, você vai estar pensando tanto nele, vai estar tão envolvido com ele, que você não vai estar querendo muitas outras coisas, não. Isso vai confirmar a sua salvação, o desejo que você tem pela palavra, pela oração, pela obra de Deus, né? Pelo mundo espiritual, pelas novidades de Cristo. Então você vai procurar conhecer as Escrituras, o Velho e o Novo Testamento, vai procurar crescer na graça, igual eu já falei, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, conhecimento da palavra. O Senhor é a minha luz. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Você vai estar tão firme, nem principado, nem potestade, nem mentiras do inimigo, vai te derrubar, né? Você vai conhecer as Escrituras e o Evangelho aí. Esse é o Salmo 27:1. Eis que Deus é a minha salvação. Ó, você está procurando nele, você está nele, você está andando nele, está firme. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E Deus é a sua salvação. Então, quando você está buscando as coisas dele, você está amando ele, você está envolvido com ele, isso é uma confirmação de salvação, né? Isaías 12:2. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Todas essas obras que eu te falei, ela é confirmação para você e para o mundo que você está salvo. Mas não são essas obras que te salvam, né? É você estar justificado pela fé. É a fé em Cristo, é a fé em Deus, é a fé no pacto com Jesus, é a fé que Jesus morreu, né, no seu lugar, o sacrifício vicário, é a fé na palavra.
né? No qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de Deus. Você vai estar alegre, né? Feliz, né? Como um vitorioso, um vencedor. Salvos por meio da fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está vendo? Não vem das obras. É pela fé. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ela não vem das obras, mas nós fazemos boas obras. Nós temos bom caráter e fazemos boas obras, né? As obras que Cristo preparou para nós. Nós levamos salvação para os perdidos e vivemos uma vida santa, justa, honesta, né? Verdadeira, pacífica, cheia de amor e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E na vida, né? E esperança. Efésios 2, 8, 10. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que ele está querendo dizer? Se você estiver em tribulação, ou na angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo de espada, de morte, né? Ainda assim, Cristo é seu Salvador, ainda assim você está salvo, né? Nem as potestades, nem os principados, nem as hostes da maldade, nem os anjos, né? Nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, isso é garantia total. Nem o mundo espiritual, nem o mundo material, nem as circunstâncias financeiras, nem a angústia, nem a dor, nem as circunstâncias psicológicas pode separar dessa salvação. Nossa redenção está em Jesus Cristo, né, no sangue de Jesus. Essa parte que eu li para você é Romanos 8, 31 a 39. E cantavam um novo cântico, dizendo: dignos és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Apocalipse 5, 9. Né? Então nós estamos garantidos no sacrifício vicário ali na cruz. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Nós estamos lavados pelo sangue de Jesus, estamos perdoados, né? Em nome de Jesus. Apocalipse 1:5. Por isso, é o meu sangue, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Todo aquele que quiser, né? Por isso que é por muitos. Quem não quiser, não é. O sangue da nova aliança, aí, do novo contrato, né? Do novo trato. Mateus 26, 28. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou você tanto, não, que deu o Filho dele. João 3,16. Se você crer e receber, você será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus,
entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Atos 2, 22. Foi aprovado, né? Nosso contrato está selado, registrado, comprovado no cartório de Cristo, do nosso Senhor Jesus, de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, você pecou, ele é fiel e justo para nos perdoar por os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aí nós vamos ter vida no nome de Jesus aí, ó. Para isso que foi escrito os evangelhos. As cartas estão aí nos ajudando, né? Estando Paulo no meio do aerópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo um tanto supersticiosos. Atos 17, 22. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, não habita em igreja, não habita em sinagogas, né? Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitado de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração, e a todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também algum de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício de imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, 24 a 31. Todos serão julgados, né? A natureza confirma a vida de Deus, mas se nós ficarmos em pedras, em imagens, em esculturas, em coisas assim, seremos condenados. Mas nós que cremos que o Cristo está no nosso coração, no nosso espírito, né? Seremos ressuscitados igual ele foi. Então nós vamos levar isso aos perdidos, aqueles ainda que não ouviram de Jesus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18, 19. Agora a gente, com esse capacete, com essas armas, vamos levando a reconciliação aos perdidos. Mas, como fomos, no passado, aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Vamos pegar a palavra, doa em quem doer, né? Falar a verdade. Porque a pessoa precisa de ouvir a verdade pela necessidade de misericórdia. Senão ele chega no juízo e é condenado, né? Se ele tiver com as obras velhas de lá. 1 Tessalonicenses 2,4. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. 1 Timóteo 1, 11. Você vai pregar o Evangelho, a verdade do Evangelho, né? Vai pregar contra as falsas religiões, contra os falsos costumes, contra as falsas culturas, contra todo tipo de idolatria. Vai pregar a palavra pura, vai mostrar que Jesus não vive em tempo de pedra, mas vive no próprio homem, você mesmo, né?
Você é uma casa espiritual, aquele que recebe Jesus, ele ressuscita o espírito dele, né? E depois vai fazer esse trabalho no corpo dele, né? E na alma, quando ele fizer a ressurreição dos nossos corpos e tornar ele um corpo glorificado. Aí a obra vai estar completa. Mas a obra vai se completando, né? Nós vamos sendo salvos em nome de Jesus. Aquele ainda que não recebeu o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, fala assim comigo: eu recebo o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu creio que Ele morreu para perdoar os meus pecados, ressuscitou para me salvar. Recebo Ele agora. Prometo mudar de vida. Me arrependo de todos os atos carnais e vou servi-lo em fé, amor e santidade. Receba esse Senhor agora como único e suficiente Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Para você que tem enfermidades, paralisado, cego, surdo, mudo, doença no corpo e nas veias, no sangue, nos ossos, no cérebro, né? Doenças espirituais e mentais. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal agora. Cai por terra toda doença, toda enfermidade. Anda agora em nome de Jesus. Enxerga agora em nome de Jesus. Ouça agora em nome de Jesus. Ossos sejam colados agora, sejam fortificados. Levantem e andem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que tem algum problema mental, seja depressão, loucura, Alzheimer, Parkinson, seja curado agora em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, de aflição, larga essa vida agora em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus.